Então, bem, boa noite. Hoje a gente vai começar a aula sobre utilitarismo, principalmente sobre o texto intitulado Abordagem Utilitarista, que vocês viram lá no livro do Ratios, in Ratios, né, do pai e do filho, Ratios, e que vocês já deveriam ter lido, espero que todos tenham lido. Então, vamos fazer um breve resumo do que a gente viu no Utilitarismo Clássico, parte um, né? A principal parte do resumo que eu quero destacar é do que é composto o utilitarismo, ou seja, das teses que o utilitarismo é composto, e, e tem alguém pedindo para entrar aqui, desculpa, gente. Quais as teses que o utilitarismo é composto, eu vou falar isso rapidamente, e um pouco da tese do Bentham. Então, o utilitarismo é composto de duas grandes teses, que é uma teoria do valor, que é uma teoria sobre aquilo que é bom em si mesmo, ou que possui valor em si mesmo, ou que é um bem não instrumental para nós, né? Tudo isso significa a mesma coisa, e essa teoria é chamada de hedonismo, porque é uma teoria que defende que a felicidade é o bem em si, ou o único bem em si que existe, e que a felicidade é composta de prazer e ausência de dor. Né? A segunda teoria, a segunda tese que está envolvida é a teoria do correto, que é o consequencialismo. Então, vocês lembram que as propriedades normativas de um ato, ou de uma regra, ou de uma instituição, seja daquilo que a gente estiver avaliando, advém das consequências. Se um ato gera as melhores consequências, então esse ato é moralmente correto e essas melhores consequências são avaliadas em termos de felicidade. Ou seja, se aumenta a felicidade, então é uma ação moralmente correta. Então, nós vimos que o consequencialismo pode ser de ato, em contrapartida, a gente também tem um de regra, e isso vai ser importante para as nossas aulas futuras, né? A gente viu que esse consequencialismo é de maximização, porque a gente não quer só gerar as melhores consequências, mas o máximo de bem-estar possível para todos, então isso é um consequencialismo universal, de maneira agregada, lembrem, a gente vai agregando as partes ou seja, a felicidade de cada um, ou a intensidade, a quantidade de prazer de cada um, e retira a dor, né? A gente faz essa conta de menos, e sempre com considerações iguais, ou seja, imparcialmente, todo mundo vale igual, ninguém vale mais do que ninguém, e sempre do ponto de vista neutro, ou seja, a gente não tenta puxar a sardinha para o nosso lado, né? A gente tenta sempre ser um observador imparcial e racional, né? Aí nós vimos um pouco da teoria do Bentham, que não era lá muito difícil, né? O Bentham defendia, né, estrito senso, que felicidade é prazer e ausência de dor, né? Então, presença de prazer e ausência de dor, não importa a fonte, né? A gente discutiu isso um pouquinho, eu falei um pouquinho, que, bem, se você tira prazer jogando cartas e se eu tiro prazer estudando, para o Bento um pouco importa a fonte, desde que esse prazer seja intenso, duradouro e todas aquelas outras métricas. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente vai ver um pouco do John Stuart Mill e as diferenças entre os dois teóricos, né? Então, Bentham era um utilitarista de ato, né? Então ele julgava que cada ato era moralmente correto ou errado. Então, há uma certa discordância entre os teóricos contemporâneos qual é o formato de utilitarismo ou de consequencialismo, se vocês preferirem, que esses autores defendiam. Por quê? Porque a diferenciação entre consequencialismo ou utilitarismo de atos e consequencialismo e ou utilitarismo de regras, ela foi feita na década de 50 do século 20, né, do século passado. Ou seja, o Bentham e o John Stuart Mill, que viveram no século XIX e escreveram no século XIX, eles não estavam cientes, né, dessa divisão teórica. Então, às vezes, eles misturavam os dois tipos, né? Então, muita gente defende que um é de ato, né, que o Jeremy Bentham é um utilitarista de ato, porque ele aceita um consequencialismo de ato, avaliar ato por ato, e o John Stuart Mill, um consequencialista de regra, um utilitarista de regra, porque ele aceita regras desempenhando uma função relevante dentro dos sistemas. Então, essas são as duas grandes diferenças que eu vou mostrar hoje. Então, bem, para a gente começar e eu colocar meu PowerPoint aqui para todo mundo ver, o nosso caminho vai ser esse hoje. Eu vou ressaltar as quatro características mais relevantes que o utilitarismo tem, né? Que é o nosso
a nossa teoria do valor, desculpa, a nossa teoria do correto e o requerimento de imparcialidade e universalidade. E depois a gente vai ver um pouco sobre a teoria do Mill, do próprio John Stuart Mill, né? Um pouco da história dele rapidamente, né? Suas principais obras, depois, né, como o hedonismo dele, ou seja, a teoria do valor dele se distingue do hedonismo do Bentham e por que que isso é relevante, né, para as ações. E depois a gente vai ver também a distinção do utilitarismo, ou do consequencialismo de atos do Bentham para o consequencialismo de regras do John Stuart Mill, o suposto consequencialismo, certo? Pois eu faço um breve resumo dessas diferenças. Nós vemos o princípio da utilidade do Mill, porque o John Stuart Mill tem um princípio da utilidade, e depois nós vamos para as críticas, tá? E a gente vai parar nas críticas hoje. As respostas vão ficar para outra aula, senão essa aula vai ficar muito comprida. Tudo bem? Então vai ser esse o caminho. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então, sem perguntas? Tudo certo, José? Obrigado. Então, vamos lá. Bem, deixa eu colocar aqui para vocês o PDF, o PowerPoint, desculpa. E tá aqui o meu PowerPoint. Já estava lá embaixo. Vamos lá. Utilitarismo clássico, parte 2. Lembre-se que se vocês quiserem fazer perguntas, vocês devem usar o microfone, porque eu não consigo ler os comentários quando eu estou assim em tela cheia, né? E se vocês não tiverem microfones e quiserem fazer perguntas, vocês deixam aí no chat, que na hora que eu acabar a explicação, eu leio as perguntas, ou vocês deixam para fazer essas perguntas no final da aula, se não houver nenhum problema. Então, bem, se todo mundo está de acordo, depois dessa breve recapitulação, brevíssima recapitulação, diga-se de passagem, sobre a nossa aula passada, porque eu nem falei da aplicação do utilitarismo nos assuntos práticos, né? A gente passa a estudar o utilitarismo do John Stuart Mill e o utilitarismo de forma mais geral, principalmente as críticas que são feitas. A escola utilitarista formatada como ela é hoje, ela tem aí seus 200 anos, já é uma senhorinha, tá certo que na filosofia praticamente ela acabou de nascer, mas ela é uma senhorinha do nosso ponto de vista. Então, aqui a gente vai ressaltar as principais características do utilitarismo clássico, que é o consequencialismo, a máxima agregação, ou seja, o maximacionismo e o agregacionismo, a imparcialidade universal e o hedonismo, certo? Por quê? Porque é sobre essas características que a gente vai ver muitas críticas. O utilitarismo sofreu muitas críticas desde a fundação dele com Jerome Bentham, ele já era criticado enquanto escrevia, ele era uma figura pública muito relevante na Inglaterra, assim também como John Stuart Mill. Então, relembrando, né, o consequencialismo defende que a moralidade das ações depende exclusivamente das suas consequências, ou seja, nada mais conta, não conta a motivação do agente, da pessoa que performa a ação, não conta o background, ou seja, as razões passadas desse agente, não conta nada a não ser consequências. Né? Não conta as virtudes também de quem age e assim sucessivamente. Então, junto a isso, a gente tem a máxima agregação, que as consequências de uma ação importam somente na medida em que envolve uma maior ou menor felicidade dos indivíduos, e é claro, aqui está maior e menor felicidade, retirei do texto, página 114, por quê? Porque menor felicidade ou dor é ação imoral, ou seja, ação proibida. Se você tiver um ranking, por exemplo, de 3 ações A, B e C, A maximiza a felicidade, B gera mais felicidade, mas não a maximiza, e C gera mais dor, B e C são imorais, ou proibidas, se vocês preferirem, né? Então, o que importa é a máxima agregação, ou seja, sempre a ação que vai gerar o máximo possível de felicidade, e é claro, para todos, que é a nossa imparcialidade universal, a felicidade de cada indivíduo é igual, assim a felicidade de ninguém conta mais do que a de ninguém, ou, nas palavras do próprio Jerome Bentham, vocês podem achar isso no livro
a introdução aos princípios da moralidade da legislação, ou da moral e da legislação, todos contam como um e ninguém conta por mais do que um. Essa ideia ela é muito básica, é uma ideia de igualdade muito forte, porque quando a gente estiver tomando uma decisão, né, ato a ato, segundo o Jeremy Bentham, nós não podemos puxar a sardinha para o lado de ninguém. Né? E esse tipo de ideia é uma ideia que está contaminada no Jeremy Bentham, principalmente por causa de movimentos igualitaristas da época dele. Né? E o John Stuart Mill é herdeiro, e a gente vai ver por que ele é herdeiro de tais ideias. E, por fim, o hedonismo, que é a tese segundo a qual prazer é o bem último. E prazer pode ser traduzido em felicidade, quando nós temos mais prazer do que dor, nós temos felicidade. Então, reparem, aqui, acho que eu não falei isso na última aula, mas um ponto relevante. Felicidade para hedonistas, e na verdade para quase todos os teóricos contemporâneos, ela aceita graus, quer dizer, que você pode ser mais ou menos feliz, e a infelicidade também, mais ou menos infeliz, né? E é uma coisa muito intuitiva dizer que certas pessoas são mais felizes do que outras, ou certas pessoas são mais infelizes do que outras, mas durante muito tempo na filosofia, principalmente desde Aristóteles e do epicurismo, que é uma outra escola ética que a gente não vai ver, nem a de Aristóteles nem de Epicuro, eles procuravam a felicidade com A maiúsculo, né? E eles tinham uma ideia de felicidade como um estado absoluto e permanente. Então, não é isso que os utilitaristas defendem, eles defendem uma coisa muito mais real, muito mais palpável, de que felicidade é algo que ocorre em nós e que ela aceita graus. Então, são essas principais características, guardem essas principais características, porque as críticas vão vir em cima dessas características. Então, bem, um pouco do John Stuart Mill, um pouco da história dele, né? Como eu disse para vocês, o utilitarismo clássico é o utilitarismo de 3, 4 pensadores do século XIX, que são os maiores pensadores, né, que é o Jeremy Bentham, o John Stuart Mill, o Henry Sidgwick, já quase na virada do século XX, e o Justin Austin, que é muito pouco estudado no Brasil. Né? Até o Henry Sidgwick é muito pouco. Então, o John Stuart Mill ele nasceu em 1806, lá em Londres, e ele morreu em 1873, na França, em Avignon, na França, na região de Avignon. Ele foi filósofo, economista e ele foi político. Lembrem disso na última aula, que ele se meteu a ser o que seria um deputado federal na Grã-Bretanha. Né? Ele se elegeu em 1965, se eu não me engano, ou 1969, alguma data me escapa. Então, ele, obviamente, escreveu muito sobre filosofia, principalmente em ética e filosofia política, esses são os dois grandes trabalhos dele, mas ele é muito conhecido também por desenvolver lógica indutiva, filosofia da linguagem e filosofia da ciência e da matemática, além de epistemologia. Ele foi aluno do James Mill. O James Mill era o pai dele, e do Jeremy Bentham quando ele era mais adulto já, né? O John Stuart Mill ele foi educado em casa pelo pai. Ele nunca foi para uma escola de verdade, ele também nunca teve contato com religião, porque o pai dele pensava que isso era uma perda de tempo, e ele mesmo diz na autobiografia dele que com 3 anos de idade ele já sabia grego e latim. Aos 12 anos ele já tinha escrito o primeiro livro, que era sobre história. O pai dele era historiador e economista também. Né? Vocês já devem ter ouvido o conceito de mais-valia, né? E esse conceito sai da obra do James Mill e foi apropriado pelo Marx, que deixou ele famoso. Né? O John Stuart Mill ele foi seguidor, por assim dizer, do Jeremy Bentham durante um período da vida dele, e ele participou do movimento político radical do século XIX lá na Inglaterra. E o que é esse radicalismo? Né? Se eu falar o que é radical, vocês vão achar bem engraçado, porque hoje não parece nada radical. Porque ele defendia o fim da escravidão, ele defendia o sufrágio universal e igual, principalmente para as mulheres, ele defendia o liberalismo das mulheres no mundo, e a mulher dele, a Harriet, ela foi uma líder feminista também na época, e para direitos iguais, principalmente acerca do sufrágio. Né? O John Stuart Mill também era contra a pena de morte, e ele fez todo esse trabalho de político, né? Ele foi para dentro do parlamento com essas ideias, e ele perdeu todas as propostas que ele fez. Ele ficou 2 anos lá, ele perdeu todas, e foram 15. Ele propôs 15 projetos e perdeu todos.
Então, porque ele perdeu todos? Porque ele defendia que as pessoas eram todas iguais, porque as pessoas deveriam ter o máximo de liberdade política e civil possível, né? E que os gêneros não deveriam ser o motivo para que as pessoas tivessem ou não o direito de votar. Isso se traduz muito bem nos principais trabalhos dele, né? Então, aqui eu dividi por áreas e aqui só são alguns trabalhos, né? Em ética, a gente tem o utilitarismo, esse é o principal livro dele, de ética, porque é nesse livro que ele monta a teoria moral dele, mas ele tem artigos, e vários artigos, dezenas deles, sobre outros problemas éticos. Um chama sobre a natureza, que é de ética ambiental, outro sobre a questão negra, que é sobre a escravatura e o fim da escravatura e a igualdade entre pessoas negras e brancas na Inglaterra, porque ele viveu depois da Revolução Francesa e essas questões eram prementes para ele, dentre outros, tá? Em filosofia política, ele é o maior defensor da liberdade civil, ou do liberalismo político, como a gente chama, do século XIX todo, principalmente no mundo anglo-saxão, ou seja, dos falantes da língua inglesa, e o principal livro dele é o Sobre a Liberdade. E eu devo ter o livro aqui em algum lugar. Mas, bem, eu tenho o livro aqui. Que eu acho que vocês não podem mais, desculpa entrar assim na câmera, que vocês não podem mais comprar. É esse livro aqui, A Liberdade e o Utilitarismo, ele não é nem muito grosso, vocês podem ver, junto ao maior trabalho de ética do Mill com o maior trabalho de filosofia política dele. Então, ele também tem um texto chamado A Sujeição das Mulheres, onde é um dos primeiros escritos masculinos a favor dos direitos das mulheres. Depois ele tem outro sobre democracia, que é considerações sobre o governo representativo, onde ele defende uma tese muito importante, que é a tese na qual democracias podem degringolar para ditaduras da maioria. E isso é muito relevante, por quê? Porque hoje em dia nós vivemos em certos, ou nossa realidade, não a brasileira, mas a realidade dos seres humanos, é de que nós estamos em certos governos que são ditaduras da maioria e não democracias. Qual é a grande diferença? Em democracias, nós toleramos e ouvimos o contrário daquilo que a maioria quer aceitar ou quer seguir, e, por vezes, nós também colocamos isso dentro de um governo. E ele também tem um pequeno texto chamado Capítulo sobre o Socialismo, onde ele analisa o socialismo e as propostas de Marx e do círculo socialista do Engels, e ele vai contra o socialismo no final das contas, porque o socialismo, segundo ele, priva as pessoas de liberdade. Bom, em lógica, filosofia da linguagem, filosofia da ciência e da matemática, ele tem dois livros importantes, um é chamado Sistema de Lógica, né, e outro chamado Um Exame da Filosofia, do Sir William Hamilton. O engraçado é que nós conhecemos hoje a filosofia do William Hamilton, ele era um cavaleiro da rainha, né, por isso vocês podem ver Sir ali na frente do nome dele, e quase ninguém estuda o Hamilton hoje no Brasil, e no mundo há muito pouco o que a ser estudado sobre o Hamilton. Mas o John Stuart Mill foi um grande interlocutor dele enquanto vivo, né? Eles trocavam muitas cartas e o John Stuart Mill acabou compilando uma delas. Ele tem um grande livro de economia e filosofia social que chama Princípios de Economia Política. Ele não é considerado uma grande obra de economia, na verdade, ele é mais uma peça histórica na economia, mas tem algumas ideias que são relevantes para sistemas políticos e não para sistemas econômicos em si, como, por exemplo, a ideia do cooperativismo. Bom, a obra completa de John Stuart Mill, que inclui a autobiografia deles e as cartas que ele trocava e todos os artigos que ele escreveu, somam mais de 30 mil páginas, e foram organizados por uma universidade, por incrível que pareça, do Canadá, e são publicados hoje em 33 tomos, com cada um tendo em torno de 1.000 páginas. Esse é o tamanho da obra do John Stuart Mill. E morreu relativamente cedo, né? Então, bem, chega de história, né? Essa é a história de John Stuart Mill. Jerome Bentham, a gente lembra, ele era um jurista, além de filósofo, né? E aqui é a hora da diferenciação entre os dois. É claro que existem várias outras diferenças, tá? Entre a teoria de um e do outro. Eu só estou ressaltando as duas que eu penso que são as mais relevantes.
Então, primeiro a gente vai começar pela teoria do valor, pelo hedonismo, né? Aquilo que é valor, aquilo que possui valor em si mesmo, aquilo que nos beneficia não instrumentalmente. Então, a gente tem um hedonismo quantitativo, e esse é do Bentham, e o qualitativo, esse é do John Stuart Mill. Então, Bentham ele defendia, por exemplo, como eu já disse, que todos os prazeres tinham qualidades iguais. O que importava era a quantidade desse prazer. Bem, se eu tiro muito mais prazer jogando cartas do que estudando, então eu deveria jogar mais cartas do que estudar, né? Se eu tiro muito mais prazer comendo, né, do que indo ao museu, então eu deveria comer muito mais, né, do que ir a museus. Segundo Jeremy Bentham, isso não tem problema nenhum. Se você quer ser uma pessoa feliz ou com o máximo de felicidade possível, se isso for seu plano de vida, não é um dever, tá? Não, porque no utilitarismo não há deveres para conosco mesmo. Nós não temos o dever de maximizar a nossa própria felicidade. Isso é do egoísmo ético, lembrem-se disso, isso é do egoísmo ético. Então, o Jeremy Bentham, ele simplesmente não estava nem aí para a fonte do prazer. Desde que você tenha prazer, o que importa é a quantidade. E qual a relevância disso? Isso quer dizer que quando a gente for agir no mundo para gerar prazer, a gente só vai pensar em quantidade, a gente não vai pensar em tipos de prazeres diferentes. Então, o Jeremy Bentham escreveu a teoria dele pensando em governantes. Então, se os governantes fizerem certos atos que façam as pessoas terem prazeres que são menos importantes de um ponto de vista um pouco mais objetivo, como, por exemplo, comer 8 refeições por dia, pouco importa, desde que as pessoas tenham uma quantidade relevante de prazer. Então, não há qualidade nenhuma aí, né? Já o Mill, ele defendia uma coisa muito diferente. Ele defendia que a quantidade era relevante de prazer, mas que os prazeres, eles tinham qualidades diferentes, né? O que isso quer dizer é que ele dividia os prazeres em duas classes, em duas grandes classes, os superiores e os inferiores, só que reparem, gente, os inferiores não são ruins, eles são bons ainda. Ele simplesmente deu esses nomes, né? Então, os prazeres superiores, eles estão ligados muito mais às nossas capacidades intelectuais e artísticas, a alguns traços de seres humanos, como, por exemplo, fazer amizades e cultivar o amor, fazer certas realizações relevantes e significativas, ah, como, por exemplo, construir sua própria casa, ou plantar uma árvore, ou tudo isso que dá um certo prazer para a gente. Isso são coisas que são muito mais ligadas a seres humanos do que a outros animais. Alguns animais podem ter prazeres superiores, mas eles são muito poucos, né? A lista de prazeres superiores de animais são muito poucos. Por quê? Porque alguns animais, por exemplo, conseguem, de fato, cultivar amor ou relacionamentos uns com os outros, né? Eles têm memória, eles têm luto, eles têm esse tipo de coisa, né? E os inferiores, eles são mais ligados ao nosso corpo, como comer, fazer sexo, dormir, né? Se exercitar, que dá prazer, e esse tipo de coisa. Então, o Mill defendia que os superiores, eles eram superiores não porque eles estavam ligados a esse tipo de capacidade intelectual, ou esses traços que são bem humanos de fazer amizade, viver em sociedade, construir as coisas com as próprias mãos, mas que eles são superiores porque eles geram muito mais prazer e dão, então, muito mais felicidade. Então, se você tiver uma amizade verdadeira para o John Stuart Mill, você tem um prazer tão alto, que não importa quanto você coma, beba, durma ou faça sexo, porque isso nunca vai alcançar. A quantidade de prazer que um superior nos oferece é muito maior do que os inferiores nos ofereceria, mesmo se a gente tiver repetidas vezes aquele prazer inferior. Bem, o John Stuart Mill não está dizendo que a gente só deve cultivar os prazeres superiores, muito pelo contrário, ele não está defendendo que a gente pare de comer comidas agradáveis ou pare de dormir horas agradáveis e assim sucessivamente. Ele está dizendo que a vida feliz é uma vida que tem muito prazer e procurar prazeres superiores faz com que essa quantidade de prazer aumente. Então, pensem em políticas, por exemplo, que um político teria que escolher levando em conta essa diferenciação, né, de prazeres superiores
ou inferiores, ou mesmo o administrador administrando uma empresa, levando em consideração esse tipo de distinção, o que ele deveria fazer para gerar o máximo de felicidade possível, né? Um dos grandes problemas em administração, a gente vai ver, em ética da administração, ou ética dos negócios, é que trabalho repetitivo, como por exemplo em uma linha de montagem, onde a pessoa não aprende nada novo por dia e também não tem qualquer outro benefício, como por exemplo uma progressão de carreira, ou isso é muito dificultado, esse tipo de trabalho é um tipo de trabalho que causa sofrimento a longo prazo. Então, isso está ligado a prazeres inferiores, porque é um fazer manual repetitivo, que não envolve nada mais do que, né, mexer os braços, né, vira, pega a peça, coloca no lugar e faz alguma coisa. Então, pensem, se vocês forem administradoras e administradores, como vocês agiriam, tendo em mente que seres humanos, por exemplo, têm prazeres superiores e que, se você quiser maximizar a felicidade, você tem que fazer coisas que vão proporcionar prazeres superiores para esses indivíduos, ou pelo menos os meios, né, para que esses indivíduos tenham os prazeres superiores. Então, por isso que é muito relevante a diferenciação do mil. E por que mais é relevante? Porque responde uma crítica que eu já disse na última aula, que era muito uma crítica voltada ao Bentham, que o Bentham tinha feito uma teoria do valor digna de porcos, porque aquilo descrevia a vida boa de um porco e não a vida boa de um ser humano. Né? Então, a vida boa de um porco é comer, dormir, fazer sexo, acordar, comer, dormir, fazer sexo e acordar. E se o Bentham pensa que isso traz uma quantidade muito grande de prazer e que essa é uma vida feliz, ele está errado, porque nós somos seres completamente mais complexos do que porcos, né? Então, na época dele, um filósofo inglês não, desculpa, escocês, chamado Spencer, já tinha criticado o Bentham, e o Mill deu essa resposta. Falou assim, bem, não é bem assim, prazeres importam, mas prazeres têm qualidades diferentes. Tem prazeres superiores, ligados a algumas capacidades artísticas e traços, em alguns traços que nós podemos cultivar, e tem os inferiores, e uma vida feliz tem os dois, certo? Então, se a gente quiser cultivar superiores em detrimento de inferiores, tudo bem. E também está tudo bem se você tiver mais inferiores do que superiores. Não é moralmente errado. Só que você vai ser menos feliz do que alguém que tem muito mais superiores do que inferiores. Né? Lembrem, eu falei há pouco tempo atrás que o hedonismo aceita a gradação de felicidade. Então, você pode ser mais feliz ou menos feliz. Né? Tudo isso depende das escolhas que você faz. E se o John Stuart Mill tiver certo, quanto mais escolhas você faz acerca dos prazeres superiores, melhor para você, né? Então, outra grande diferença tem a ver com a teoria do correto ou consequencialismo aceito por Bentham, né? Então, Bentham ele defendia um consequencialismo de ato que transformava o utilitarismo. Lembrem que o utilitarismo é pelo menos a soma de duas grandes teses, uma tese do valor e uma tese do correto, né? Que a tese do valor é hedonista e a tese do correto é consequencialista. Aí você monta, né, a sua teoria e vira utilitarista. Então, Bentham alega-se que ele defendia o utilitarismo de ato, né, que a gente deveria avaliar ato por ato e suas consequências para estabelecer a moralidade das ações. Então, se eu vou executar um ato, né, eu tenho que ir lá primeiro fazer lá meu ranking pela escolha, lembrem do ranking, né, eu tenho que ver quais são as possibilidades, eleger a possibilidade que gera a máxima felicidade e agir conforme aquela máxima felicidade, né, aquele ato específico. Então, assim, um ato A, seja qual ato for, é moralmente correto se somente se A gera melhores consequências em termos de felicidade em uma determinada circunstância, mais do que qualquer outro ato. Tá? Eu vou complementar isso, falta informação, ou seja, mais do que o ato B, o ato C, o ato D, o ato Z, aquele é um ato que gera mais felicidade. Então, é assim que a gente avalia. E mais é assim que a gente determina o que nós devemos fazer, né? Avaliando ato por ato. Né? Então, a gente determina os nossos deveres ou escolhendo um ato que gera mais prazer a nível de consequência. Então, lembre o que está operando aqui por trás, né? Que está aconselhando a gente é o princípio da utilidade. Já o Mill, por outro lado, né? Ele defendia que a gente deveria estabelecer uma série de regras,
né? E que, se essas regras forem seguidas por todas as pessoas, ou a maioria, a grande maioria esmagadora das pessoas, em todos os casos, então elas gerariam as melhores consequências em termos de felicidade. Então, pensem, por exemplo, na regra não devemos matar inocente. Então, se a gente seguir essa regra, né, se todo mundo aceitar, ou se a grande maioria da sociedade aceitar e seguir essa regra, né, em todos os atos onde existe a possibilidade da gente matar um inocente, a gente segue a regra, não devemos matar o inocente, nós não matamos o inocente. Então, o utilitarismo de regra, ele não, o princípio da utilidade não avalia o ato no utilitarismo de regra, ele avalia a regra. Então, isso quer dizer o seguinte, que se a gente tem um princípio da utilidade, e aqui vocês podem ver, para o Jeremy Bentham, o raciocínio moral é esse: você pega o princípio da utilidade e vai olhar para os atos particulares um a um. Então, você vai lá e olha, por exemplo, nessa circunstância X, será que nós devemos não matar inocente? Bom, se a gente matar já era melhores consequências, então mata. No utilitarismo de regras, a gente olha para a regra e vê se aquela regra fosse seguida por todos ou pela maioria, o que aconteceria? Essa é a grande pergunta. Então, a gente pensa no princípio e fala assim, bom, a gente deve agir para gerar as melhores consequências para todos, de forma imparcial, né, com vistas ao bem-estar. Então, e se todo mundo agir da forma X, ou seja, matar inocentes, será que a felicidade, a máxima felicidade vai resultar como consequência? A resposta parece ser não, não vai, né? Então, porque se todo mundo poder matar inocentes, acaba a confiança no tecido social e a gente sai por aí se matando, né? Então, a gente olha para a regra, né? Então, dá para fazer um código de regras, vários tipos de regras, e depois essas regras são aplicadas nos atos particulares. Então, o princípio da utilidade elege regras e depois a gente aprende essas regras, e nós aprendemos isso sempre, desde quando nós somos criancinhas, né? A mamãe fala assim para você: a gente vai na casa do tio, não faça isso, não faça aquilo, né? E por aí vai. Nós aprendemos regras morais e regras de comportamento durante nossa vida. E depois a gente age conforme os atos particulares forem aparecendo, né? Então, a diferença, para ficar bem clara, teoricamente, ou seja, a diferença a nível teórico é que o Bentham, as regras morais não desempenham papel nenhum em determinar o que nós devemos ou não fazer. Então, no máximo, ele pode dizer assim, olha, bem, se você quiser seguir regra moral, você segue, mas num ato onde seguir aquela regra não vai maximizar a felicidade, então você tem que deixar para lá. Então, regras não importam muito, né? Às vezes a gente fala que o Jeremy Bentham considera que as regras morais são aconselhativas, é como se fosse um conselho. Olha, talvez você não deveria fazer isso, né? É só isso, né? Agora, já para o mil, né, a gente tem que encurtar o caminho e não ficar avaliando ato por ato, porque isso gasta um tempão, diga-se de passagem. Então, a gente seleciona regras, e essas regras é que vão funcionar em cada escolha. Por que que o utilitarismo de regras, a primeiro momento, é melhor do que o utilitarismo de atos? Por quê? Porque é muito mais fácil de operacionalizar, ou seja, de colocar em prática, né, esse utilitarismo de regras, porque a gente consegue aprender regras fixas muito mais rápido, principalmente se elas forem expressas de um modo bem simples e bem direto. A gente aprende isso e a gente consegue usar isso com facilidade. Já na avaliação de ato por ato, pensem, você, a cada vez que você entra em confronto, né, ou seja, no problema moral, você tem que olhar para todas as possibilidades de ato, ver quais delas vão gerar o máximo de felicidade ou qual delas vai gerar o máximo de felicidade, escolher a correta e agir com aquilo. Nossa, é um trabalho, né? Mas é um trabalhão tão gigante que em certas situações nós não temos tempo de fazer tantos cálculos, nem de raciocinar tanto. A gente precisa agir e agir rápido. A teoria do Jerome Bentham não deixa esse espaço para ação rápida, dado aquilo que a gente já aprendeu. O John Stuart Mill falava assim, quando uma pessoa sai de barco, ela não desenha as cartas náuticas enquanto ela navega, né? Ela sai do cais com as cartas náuticas prontas. Que isso quer dizer que a gente sai para a vida moral com as regras em nós. Né?
Então, a gente não sai para a vida moral sem as regras e fica analisando ato por ato, ato por ato, ato por ato, né? Como o Jeremy Bentham queria que nós fizéssemos. Né? Então, nós saímos, obviamente, do caso, ou seja, para a nossa vida moral, para dentro da sociedade, com as nossas regras, né, com o nosso conjunto de regras, que o John Stuart Mill está dizendo aqui é que não pode ser qualquer conjunto de regras, tem que ser aquele conjunto de regras que, se seguido, maximiza a felicidade de todos os indivíduos, certo? Porque senão poderia ser qualquer conjunto de regras morais. Beleza? Alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Toma uma aguinha. Então, bem, se ninguém tem nenhuma pergunta, por que é relevante saber essa diferenciação teórica? Porque essa diferenciação teórica vai dar resultados diferentes, ou seja, nós vamos agir de modos diferentes dependendo da teoria que nós aceitamos. E mais do que isso, é importante esclarecer que há dois tipos de utilitarismo, né? Que empregam consequencialismo de atos ou consequencialismo de regras, porque lá na frente, uma das respostas a uma das críticas que é feita ao utilitarismo é justamente aceitar o consequencialismo de regras em vez do de atos. Então, só uma coisa, só uma observação, né, histórica, é que há uma grande discordância se o Mill defendeu de fato o consequencialismo de regras, certo? Por quê? Porque, como eu disse antes, essa diferenciação foi feita no final da década de 50 e o John Stuart Mill não estava bem ciente disso, então, ora, ele parece defender o utilitarismo de atos, ora, parece defender um utilitarismo de regras. Eu defendo que ele defende um utilitarismo de regras. Mas isso é trabalho de historiador da filosofia, não é trabalho para a gente fazer aqui, então a gente vai supor que grande parte dos historiadores da filosofia que defendem, como eu tenho essa teoria, ou seja, a teoria do consequencialismo de regras dentro do utilitarismo dele, estão certos. É isso que a gente vai supor. Tudo bem? Então a gente vai supor isso. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente faz uma breve revisão. Então, a diferença entre o utilitarismo do Mill e o utilitarismo do Bentham, primeiro, é na teoria do valor, o hedonismo dos dois são diferentes, né? Um a gente chama de hedonismo qualitativo ou hedonismo eudaimonista, mas a gente não precisa dessa palavra grega, né? A gente pode falar qualitativo, que é do John Stuart Mill, onde ele defende que há prazeres com qualidades diferentes, né? Então, o prazer superior ele é muito melhor do que o prazer inferior. Né? E o Jeremy Bentham, por outro lado, só pensa em quantidade. Né? O que importa é a quantidade, quanto mais quantidade de prazer e menos dor você tiver, mais feliz você é, não importa os prazeres. Então, o John Stuart Mill dá muito mais ênfase no tipo de fonte do prazer, né, como a fonte do prazer intelectual, artístico, social, né, de viver dentro de sociedades, como ter uma família e assim sucessivamente, né, e isso conta para o John Stuart Mill em alguma medida. Por que em alguma medida? Porque o John Stuart Mill não defende que, por exemplo, ter amigos é um bem em si, né? O John Stuart Mill defende que ter amigos é bom porque gera prazer superior, né? Então, isso é relevante por causa que uma das críticas é sobre isso. Então, ele defende que amizades são boas porque geram prazeres superiores e não o contrário, né? O que isso quer dizer é que elas não são boas em si e por isso geram prazer. Então, essa é uma das principais críticas que a gente já vai ver já já antes do enunciado aqui de como o John Stuart Mill enuncia o princípio da utilidade, sempre pela sigla PU. Então, quando vocês começaram um texto, a abordagem utilitarista já tinha esse texto aqui lá em cima, né? Tinha uma citação do Mill, que é justamente o princípio da utilidade, e uma do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche, embaixo, que é bem engraçado, né? Então, o John Stuart Mill diz, nesse livro aqui, O Utilitarismo, eu tirei daqui essa citação, na página 187, ele diz: o credo que aceita utilidade, o princípio da maior felicidade como fundação da moral,
sustenta que as ações são corretas na medida em que tende a promover a felicidade, e erradas conforme tende a produzir o contrário da felicidade, ou seja, infelicidade, dor ou sofrimento. Vocês podem colocar nesses termos também. Por quê? Porque é tudo subjetivista. O que isso quer dizer? Tudo se passa dentro de nós, né? O prazer é dentro de nós, vocês não conseguem ver o prazer que eu estou tendo em dar aula, mas vocês também não conseguem ver o sofrimento que eu estou tendo em não ter jantado e ter decidido dar aula de barriga vazia. Então, isso é subjetivismo, certo? Que não é tão relevante. Então, com tudo isso em mente, essas peças montadas, né, a gente pode ver quais são os problemas do utilitarismo. E a primeira pergunta é: só o prazer realmente importa? Ou seja, só o prazer é uma coisa boa em si? Então, para hedonistas, de forma geral, eles não precisam ser utilitaristas, tá, gente? Hedonistas são pessoas que defendem que a felicidade é composta de prazer e dor somente, ponto. Né? E isso são hedonistas. Então, por exemplo, o Epicuro, né, viveu lá perto do Aristóteles, 2.400 anos atrás, ele defendia uma visão hedonista de felicidade. O Aristóteles, por outro lado, não defendia uma visão hedonista de felicidade. Então, a tese hedonista é uma tese sobre a natureza da felicidade e ou do bem-estar, vocês podem usar as duas palavras, e uma defesa que felicidade e ou bem-estar é uma coisa boa em si. Então, a gente sempre faz isso em utilitarismo, né? A gente coloca sempre o bom, aquilo que é bom para nós, não instrumentalmente, acima daquilo que é correto. O que isso quer dizer é que qualquer coisa que é correta em função daquilo que é bom. Então, o utilitarismo é uma tese que diz que ações corretas são aquelas que geram o que é bom. Beleza? Né? Como a gente vai ver nas próximas aulas, os deontologistas fazem o oposto, né? O bom é o resultado de uma ação correta, mas não é para o bom que a gente anda, né? A gente anda para o correto. Né? Então, a primeira pergunta é: será mesmo que o prazer é a única coisa boa em si? Ou seja, a única coisa que vale a pena ter? Então, lembre, a gente tem coisas boas em si, coisas que são boas como meio e que também podem ser boas em si, e coisas que são só meios, né? Então, dinheiro, por exemplo, é só meio, ela não é uma coisa boa em si. Amizade é uma coisa boa em si e pode ser meio para algumas outras coisas. Então, por exemplo, se você for amigo e seus amigos te fazerem favores, você pode ganhar outras coisas. O que você não pode fazer é fazer um amigo para ganhar outras coisas, porque isso não é amizade de fato, isso é exploração da posição de uma pessoa. Então não façam isso, tá, gente? É feio e não contribui para a felicidade geral. Então vamos lá. A gente tem dois contra-exemplos que mostram que parece ser implausível pensar que o prazer é a única coisa que importa. Então, o primeiro exemplo é o exemplo do falso amigo, e o segundo é da pianista acidentada. Então, repare, imagine que vocês têm um amigo, eu estou reproduzindo por cima o exemplo do texto, e esse amigo fala muito mal. Vocês têm um amigo, né, isso para mim não é amizade, mas vocês têm um amigo, esse amigo fala muito mal de você pelas costas, né, ou seja, todo mundo caçoa de você pelas costas e ele prejudica você de um modo que você não consegue perceber. Por quê? Porque nunca vem aos seus ouvidos que essa pessoa está fazendo a certa fofoca contra você pelas suas costas. Então, você pode passar a vida toda do lado dessa pessoa, acreditando que ela é realmente seu amigo, e nunca sofreu o desprazer, né, que a falsidade dele poderia criar, porque você nunca é informado disso. Bem, para um utilitarista, ou melhor dizendo, para um hedonista, pode ser utilitarista ou não, para um hedonista, não há problema algum em ter um falso amigo, né? Por quê? Não é ruim ter um falso amigo, né? Ou não é mal ter um falso amigo. Por que não é ruim ter um falso amigo? Porque você não tem desprazer, e desprazer é a única coisa má em si mesmo, né? E prazer é a única coisa boa em si mesmo. Mas do ponto de vista da plausibilidade, não parece que é ruim que você tenha um falso amigo, mesmo que você nunca saiba que ele é um falso amigo? Bom, se a tua resposta foi sim, então você não é hedonista, né? Se a tua resposta for não, então você é hedonista.
Por que que isso ocorre? Porque o que está em vigor aqui no hedonismo é alguma coisa que a gente chama de requerimento de experiência. Ou seja, um evento ou um acontecimento no mundo, ou um fato do mundo, só pode contar ou não, ou descontar do seu bem-estar barra felicidade, se você tiver essa experiência com essa coisa. Se você não tiver essa experiência, você nunca vai ser feliz ou infeliz. Você precisa experienciar as coisas, né? Alguém pode falar para mim que escargot é muito bom, que vai me dar muito prazer de comer a lesma, né? Que isso que significa escargot. Só que eu nunca vou ter minha felicidade incrementada até eu comer escargot, né? Para ver se eu tenho prazer mesmo. Ou não ter a felicidade incrementada, o que me parece que vai acontecer, né? Só que aqui no caso do falso amigo, a coisa está ligada a você, que é um seu amigo, ou seja, você tem uma relação fraternal com ela, com essa pessoa, né? Com o seu amigo, e essa pessoa contra você, nas suas costas, vai lá e te prejudica. Né? E te prejudica de um jeito que você nunca vai experienciar, né? Porque ele está queimando o filme de, de você na cabeça dos outros, e os outros também nunca vão te contar isso. Então, parece implausível ser hedonista se você concorda que ter um falso amigo, mesmo que você não saiba que ele é falso, é ruim, certo? Assim, parece que o hedonismo é uma teoria furada, porque parece que ter um amigo falso é ruim ou mal, mesmo que eu nunca tenha desprazer com essa falsidade. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E isso nos leva diretamente ao exemplo da pianista acidentada. Então, lembre, é uma pessoa que gosta muito de tocar piano, né? E ela se acidenta e causa danos às mãos, o que faz dela nunca mais ser uma pianista, né? Ela nunca mais vai poder tocar piano. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, o maestro João Carlos Martins, né? Que ele tem as mãos assim, ele sofreu uma série de danos nos dedos e nas mãos, durante a sua vida, e ele é um pianista genial e brilhante, hoje em dia ele é maestro, e ele passou muito tempo dele sem tocar piano, porque as mãos estavam extremamente comprometidas. Hoje ele consegue usar, se eu não me engano, 3 dedos de cada mão, e toca piano com esses 3 dedos de cada mão. Então, imagine, por exemplo, o João Carlos Martins, ele perde o movimento das mãos, como ele perdeu quando era mais jovem, hoje ele já está velhinho, né? E isso parece ser muito ruim do ponto de vista hedonista, porque causa um sofrimento e um desprazer gigantesco. Né? Afinal de contas, a pessoa não vai tocar mais piano. Só que quem é contra o hedonismo diz que essa é uma explicação errada do porquê não tocar mais piano é ruim para o pianista. É porque tocar piano é bom em si, ou seja, executar uma obra de arte ou um instrumento com destreza é bom em si. E por isso causa prazer, certo? Então, fazer esse tipo de atividade é bom em si, e por isso causa prazer. Né? E não ao contrário, o utilitarismo pensa que é o contrário, né? Então, o prazer que é bom, e ele advém de tocar piano, comer, andar e por aí vai, e o prazer que é bom. Isso parece ser uma explicação torta, de novo, né? Então, a gente pensa que algumas coisas são ruins em si, por isso causam desprazer, e não ao contrário, que o desprazer é ruim em si, e por isso algumas coisas ficam ruins, né? Porque elas causam esse desprazer. Entenderam o ponto? Essa é um pouco mais sutil. Então, não tocar mais piano, ou ter as mãos totalmente machucadas, no sentido que você não pode mais nem abri-las, né? O João Carlos Martins ele tem as mãos assim para dentro, né? Hoje, com muita fisioterapia, ele já abre um pouco as mãos, né? Ele usa uma luva para abrir. Essa situação é ruim em si, certo? Não é que ela causa desprazer para o João Carlos Martins, causa dor para o João Carlos Martins. Essa situação é ruim em si, certo? Imagine que o João Carlos Martins faça assim, tudo bem, tá? Machuquei as mãos, aceitei, vou tocar minha vida, como ele fez mesmo. Ele virou manager de boxe, né? Ele foi empresário de boxeadores. E aí ele foi lá e viveu um tempo da vida dele como boxeador, como empresário de boxeador. E ele falou assim: beleza, minhas mãos estão invalidadas para tocar piano, a gente nunca mais vou conseguir tocar.
E tudo bem, agora você é um ótimo empresário de boxeadores, e ele foi mesmo, ele foi empresário do Joffrey, que foi um dos maiores boxeadores brasileiros. Desculpa, gente, alguém caiu e está pedindo para entrar de novo, né? Então, o Éder Joffrey, ele foi empresário, se eu não me engano, foi dele. Então, assim, para o utilitarista, acabou a ruindade de ter as mãos, né, tortas, né? Acabou a ruindade. Desde que você não tenha mais sofrimento, acabou, né, a maldade de ter as mãos incapacitadas. E isso parece estranho, não acabou, a coisa continua ruim, é só você que não está prestando atenção naquilo, e por isso não está sentindo dor e sofrimento. Mas se você prestar atenção, você vai sentir dor e sofrimento. Aquela mão é ruim. Então, vou dar outro exemplo para vocês. Há pessoas que vivem em extrema pobreza, né, e elas dizem que vivem muito bem com aquilo, né, que são muito felizes com aquilo. É porque elas têm o necessário, porque elas vão lá e lutam para conseguir as coisas delas, e aquilo é bom para elas. Então, essas pessoas não conseguem enxergar, talvez por falta de informação ou de comparação, me acontece, que a própria pobreza é ruim em si. Do fato dela não estar sofrendo 24 horas por dia por ser pobre ou miserável, não se segue que a pobreza não é ruim ou não é boa, certo? Que ela é neutra. Porque do ponto de vista hedonista, as coisas só são ruins ou bons dependendo daquilo que você sente, ou seja, do teu prazer ou do teu sofrimento ou do teu desprazer. Mas do ponto de vista objetivo, por outro lado, parece que há coisas que são ruins mesmo, né? Não adianta a gente ficar pensando em prazer ou não. Quer dizer, pouco importa, no final das contas, se as pessoas estão sofrendo ou se elas estão tendo prazer com uma coisa que é ruim em si. A gente deveria combater o que é ruim em si. Então, esses dois contra-exemplos aqui tentam mostrar que a visão hedonista não é plausível, nem a do John Stuart Mill, nem a do Bentham. Ela pega as duas visões, né? Por quê? Porque elas atacam aqui coisas que são extremamente relevantes para as definições, né? Tudo bem? Essa é uma das principais críticas, né, contra o hedonismo e, obviamente, contra o utilitarismo que aceita o hedonismo. Então, para títulos de curiosidade, o hedonismo é só uma teoria para explicar a natureza da felicidade barra bem-estar, tá? Há pelo menos 7 modelos teóricos, e se vocês tiverem curiosidade de conhecer 3 deles, que são os 3 principais, os outros são variados desses 3 principais, vocês podem ler um artigo meu, que está lá no Moodle, nos materiais adicionais, debaixo do Guia de Falácias, que chama Três Teorias sobre o Bem-Estar. E lá eu explico a teoria do John Stuart Mill e do Bentham também. Né? A primeira parte do artigo é sobre hedonismo. Beleza? Alguma pergunta sobre hedonismo? Não? Então vamos lá. Então, a segunda parte da crítica, né, vai direto contra a teoria do correto, contra o consequencialismo. Né? Então, eu tirei essa citação do texto, né, que é para evidenciar as ideias que estão contidas tanto no consequencialismo quanto em quem critica, né? Então, para determinar se uma ação é correta, os utilitaristas acreditam que devemos olhar para o que acontece como resultado da ação. É isso que é considerar as consequências, né? Ponto. Essa ideia é central para a teoria. Como eu disse, são duas teses centrais, uma tese do valor e uma tese do correto, e a tese do correto sempre é consequencialista para ser utilitarista. Se outras coisas, além das consequências, são importantes para determinar o que é correto, então o utilitarismo seria incorreto, ou seja, uma teoria falsa. E é justamente isso que os exemplos querem mostrar. A gente tem 3 exemplos, né, que é o problema da justiça, o problema dos direitos e o problema das razões passadas, que eu só vou falar da promessa, mas são vários problemas. Tá? Eu, por exemplo, fiz toda a minha tese baseada no utilitarismo para responder o problema da justiça e o problema dos direitos. Estou construindo uma tese nova, né, para fazer isso. Então, vamos ao problema da justiça primeiro, né? O que as pessoas indicam, principalmente um filósofo contemporâneo que morreu em 2005, chamado John Rawls, ele dizia o seguinte: os requerimentos da justiça,
e de geração de boas consequências nem sempre são os mesmos. Ou seja, as ordens da justiça e as ordens de gerar as melhores consequências nem sempre são as mesmas ordens. Então, o que, que isso quer dizer no final das contas? É que, por vezes, algumas vezes, fazer aquilo que é justo não gera as melhores consequências. Então, por exemplo, no exemplo que está no texto, parece justo tratar as pessoas de forma equitativa, mas se fizéssemos isso, não geraríamos as melhores consequências. Então, se a gente for tratar pessoas de forma equitativa, equitativa é de forma justa ou igual, igual não é bem uma tradução para equitativo, nem pega a ideia, mas se a gente for tratar as pessoas de forma justa e gerar as melhores consequências, provavelmente a gente não vai conseguir coadunar os dois, porque algumas exigências de justiça não geram as melhores consequências. Né? E isso pode ser visto, por exemplo, quando a gente diz que é justo que, né, o estado de bem-estar social, que é o Estado brasileiro, por exemplo, taxe os empresários para depois usar essa taxação para a saúde pública, educação, segurança, e seja lá o que for. O que os empresários argumentam é que eles deixam de gerar mais riqueza, né, com o dinheiro, porque o dinheiro é tirado deles, né? Se fosse ao contrário, se eles tivessem mais dinheiro, eles gerariam mais riquezas, e isso seria as melhores consequências. Só que, do ponto de vista do Estado brasileiro, isso não é justo para com outras pessoas. Por quê? Porque isso cria uma disparidade econômica gigantesca. A gente vai voltar a discutir problemas de justiça quando a gente aplicar as teorias aos problemas da administração, certo? Mas eu queria me focar mais hoje no problema dos direitos e no problema das promessas, né? Por quê? Porque a gente tem um requerimento básico de respeito a direitos. Primeiro, a direitos legais, se a gente pensa que nós vivemos uma democracia saudável, que isso quer dizer que todo mundo tem o direito que deveria ter, ninguém tem direito a mais ou a menos, e se isso é uma democracia saudável, então todo mundo tem os direitos bem estabelecidos. Então, o primeiro, o requerimento de respeito aos direitos legais. E o segundo diz respeito ao respeito dos direitos morais. Então, nem sempre respeitar um direito gera as melhores consequências. Então, os requerimentos de respeito aos direitos, que devemos respeitar direitos, também podem não se coadunar com a promoção das melhores consequências. Né? No exemplo do texto, parece que o correto a se fazer não era circular as fotos da senhora entre os policiais. Então, vou recordar vocês do exemplo rapidamente, porque essa aula está se estendendo muito. Então, lembre, a senhora foi à delegacia, na década de 60, reportar um roubo, né? E um policial obrigou ela a tirar a roupa e ficar em poses eróticas, e ela foi fotografada, e esse policial correu com as fotos dentro da delegacia, mostrando para todos os homens aquela senhora nua. Então, as melhores consequências foram o prazer de ver a mulher nua, né, pelos policiais, né? E o dano foi ter a senhora tendo sua individualidade, sua privacidade destruída. Então, esse foi o dano. Então, do ponto de vista consequencialista, respeitar o direito, por exemplo, da senhora em ter privacidade, não ter seu corpo ofendido ou ridicularizado ou exposto, né, sem a sua concordância, né, pouco importa. Ou seja, pouco importa o direito dela de não ter fotos nuas dela vazadas na delegacia. E isso funciona para os dias de hoje, onde você pode vazar fotos de pessoas nuas através da internet, por exemplo. Seria um caso maior disso. Então, para o utilitarista, pouco importa, porque no final das contas o que importa é o prazer que as pessoas estão tendo em observar aquelas fotos. Esse prazer é muito maior do que a dor daquela pessoa que teve suas fotos divulgadas, né? Então, alega-se, né, que para o utilitarismo, e por que eu coloquei alega-se aqui? Porque eu penso que essa crítica é falsa, mas a gente vai ter um momento para falar disso. Então, alega-se que para utilitaristas não há nada de moralmente errado, né, em tirar fotos de uma pessoa contra a vontade dela e distribuir essas fotos para outras pessoas, pois isso gerou muito mais felicidade, claro, nos policiais, do que o oposto, a infelicidade, claro, na senhora. Então, o direito dela é opaco, né? Nós, em filosofia, dizemos que o direito é opaco.
Então, o que é ter um direito opaco? É ter um direito que não serve para justificação moral. Por quê? Porque direitos servem como um escudo para a gente. Certo? Quando alguém vem fazer alguma coisa, a gente pode falar: você não pode fazer isso porque eu tenho um direito. Né? E isso é um direito transparente. Você pode usar ele como uma justificativa moral para barrar as ações das outras pessoas. Né? Por outro lado, né, no utilitarismo eles são opacos. Por quê? Porque a justificativa moral suprema, desculpa, é as melhores consequências. Então, se quebrar um direito do indivíduo gera as melhores consequências, ótimo. O direito não serve mais como justificativa. A gente quebra o escudo da pessoa com a justificativa do utilitarismo, das melhores consequências em termos de felicidade. E isso nos leva também a quebrar certas promessas ou certos requerimentos que nós fizemos no passado. Esse ponto aqui é um ponto muito interessante porque é um entrecruzamento de duas teorias que discutem muito só às vezes devem ser respeitadas, tá? Há uma linha inteira de pensamento sobre promessas e outros problemas a respeito de razões passadas, né? Então, argumenta-se de novo que o requerimento de respeito às promessas também nem sempre se coaduna com o requerimento de geração das melhores consequências. Ou seja, cumprir uma promessa nem sempre gera as melhores consequências. Então, no exemplo, né, do texto, você julga que as melhores consequências viriam se você quebrasse a promessa, né? Lembrem, a pessoa combinou de ir na casa do amigo, mas ele viu que se ele trabalhar, ele vai, né, produzir certa coisa que vai dar prazer para as outras pessoas, aí ele fez lá um cálculo e viu que o prazer que ele vai gerar trabalhando é um pouquinho maior do que o prazer dele quebrar a promessa. Então, o utilitarismo manda, lembre, pelo ranking, que entre as duas opções que geram bem-estar ou felicidade, a gente tem que escolher a que gera mais felicidade. Então, um pouquinho só insignificante de felicidade ia ser acrescentado, então ele foi lá e quebrou a promessa, né? Só que quebrar a promessa por esse aumento insignificante parece errado, porque quando a gente faz uma promessa, a gente faz uma espécie de contrato com as pessoas, né? Por exemplo, se eu empresto um livro para alguém, e eu falo assim, olha, tá aqui o livro, eu estou esperando que essa pessoa me devolva o livro. Ou seja, ela vai dizer assim para mim, eu prometo que eu vou te devolver ele no dia X. Então, eu planejo a minha vida, por exemplo, durante certo tempo para não usar aquele livro. Ou para usar aquele livro só a partir do dia X, quando a pessoa me devolver. Ou eu quero meu livro de volta, porque ele fica bom na minha estante. Eu nunca mais vou usar ele, mas o livro é meu. Né? Me dá prazer ver a estante bem formada com o livro lá. Ou qualquer outra coisa. Então, eu crio uma série de expectativas e eu espero que as pessoas cumpram esse tipo de coisa. Certo? E o problema das promessas é um problema muito gritante para a administração. Porque quando os administradores, por exemplo, assinam contratos por escrito, eles estão fazendo promessas por escrito, certo? E qual que é a diferença entre um contrato por escrito e uma promessa a nível moral, certo? A nível moral, não legal, não jurídico, a nível moral. A diferença é nenhuma, nenhuma, certo? A nível jurídico, é claro, se você quebrar um contrato e não tiver uma boa justificativa para isso, processam você. Né? Mas a nível moral, se você quebrar uma promessa e quebrar um contrato que foi escrito, você gera uma mesma coisa, que é uma punição social. O que isso quer dizer? As pessoas param de fazer contratos, promessas com vocês. Simples assim, eu emprestei o livro para o fulano, ele não me devolveu no dia X, então eu falo para os outros e nunca emprestem o livro para fulano, porque ele não devolve suas coisas, ou nunca emprestem nada para fulano, porque ele não devolve suas coisas. E isso é uma espécie de punição externa, a sociedade pressiona, né, para que você não faça de novo. Então, de novo, o utilitarismo dá pouca importância ou nenhuma importância aos fatos do passado. Se quebrar uma promessa gera um pouquinho mais de felicidade, então quebra a promessa. Só que, do ponto de vista intuitivo, parece errado quebrar a promessa de qualquer jeito. Ou, melhor dizendo, parece que
a justificativa que você ia gerar um pouquinho a mais de felicidade parece uma péssima justificativa para quebrar a promessa, para quem aceita, por exemplo, que promessas podem ser quebradas dadas certas circunstâncias. Então, por exemplo, deontologistas puros, como o Immanuel Kant, que vai ser a próxima escola filosófica que a gente vai estudar, o deontologismo, eles defendem que nunca você pode quebrar uma promessa, o que dá implicações não razoáveis também. Né? E o utilitarismo defende que você sempre pode quebrar uma promessa se, com isso, você estiver gerando mais bem-estar, não importa quanto mais, né? Pode ser um tiquinho só a mais, mas se você estiver gerando bem-estar, ótimo. Então, por isso que muitos filósofos contemporâneos ficam no meio termo. Promessas podem ser quebradas, assim como contratos, ah, se você tiver uma justificativa moral relevante. Só que saber o que é uma justificativa moral relevante é um outro problema. Então, o último questionamento e o último conjunto de problemas tem a ver com o requerimento da imparcialidade, né? Ou seja, nós deveríamos ser todos estritamente igual, né? Então, o Mill fala assim, e aqui uma citação do texto do Ratios and Ratios, né? Nós temos que ser tão estritamente imparciais quanto o espectador desinteressado e benevolente. Esse espectador desinteressado, desculpe, benevolente, é um espectador neutro, lembrem, né? A gente não pode puxar a sardinha para a lata de ninguém, nem para o nosso, né? Puxar para o nosso é ser egoísta, então nós somos neutros, né? E com isso conseguimos a imparcialidade, né? Então, estabelecido de forma bem abstrata, isso é bem abstrato mesmo, você se imaginar como um juiz, né? Um espectador do mundo, imparcial ao extremo e desinteressado ao extremo e benevolente ao extremo, isso é bem abstrato, é difícil pensar nisso muito palpável, ou seja, encontrar um exemplo no mundo que seja igual a isso, ou próximo a isso. Então, estabelecido dessa forma bem abstrata, a maior parte das pessoas pensam que isso é muito plausível, né? Mas tem algumas implicações não desejáveis, né? O problema é que a exigência de igual consideração, né, põe uma demanda demasiada sobre nós. E isso causa o problema das exigências excessivas. Eu não sei se vocês lembram, mas nas aulas presenciais, na primeira aula, eu acho, ou na segunda aula, eu dividi lá os atos entre atos proibidos, atos permitidos, atos obrigatórios e atos superrogatórios, né? Então, esses atos superrogatórios são atos que a gente quer deixar de fora das teorias morais, porque eles são muito exigentes, né? E isso a gente também chama da crítica dos santos morais. E ser tão imparcial quanto o utilitarismo defende, né, sem que você consiga puxar a sardinha um pouquinho, pelo menos, para o seu lado, é demasiado excessivo, né? Ou seja, é uma exigência demasiada. Então, lá no texto a gente pode ler, se aproximamos de fato utilitarista, argumenta-se que deveríamos abrir mão de nossos luxos em benefício dos mais desfavorecidos. Então, dessa forma, nós deveríamos manter nossa vida somente no suficiente para a subsistência e doar todo o excedente para aqueles que necessitam. E mais ainda, né, eu vou mais longe ainda do que o texto foi. Se a gente for utilitarista dessa forma, a gente não só tem que manter a nossa vida na subsistência básica, ou seja, ter uma casa básica, ter água básica, ou seja, só coisa para a gente funcionar bem. Comida à disposição, água à disposição, abrigo à disposição, roupas à disposição. Não só isso, como a gente deveria planejar a nossa vida, nos tornar, do ponto de vista do mercado, já que a gente está dentro de uma economia de mercado, do ponto de vista do mercado, a gente deveria estudar coisas que dão mais dinheiro e procurar os melhores cargos possíveis para ganhar cada vez mais dinheiro, para depois doar todo esse excedente para outras pessoas. O que isso quer dizer? Acabou tua individualidade, né? Porque isso destrói seu plano de vida razoável. E isso parece muito implausível, porque quem vai julgar errado uma pessoa, por exemplo, que trabalha, se esforça e compra uma roupa nova, por exemplo, para sair? Né? Ninguém vai dizer que ela está sendo moralmente errada se ela não estiver prejudicando outras pessoas diretamente. Ela não está tirando o dinheiro, sei lá, da comida dos filhos para comprar essa roupa, né? Mas ela está lá trabalhando, alimentando os filhos e comprando a roupa, né?
Então, parece razoável que alguém trabalhe para adquirir uma roupa nova, por exemplo, ou para mudar para uma coisa nova, para uma casa melhor, por exemplo, a comprar um carro, ou para fazer um curso novo, ou para fazer uma faculdade, ou para fazer qualquer outra coisa. Então, assim, o utilitarismo não apenas não consegue separar os atos obrigatórios daqueles que a gente chama de superrogatórios, como também destrói a individualidade. Ou seja, vidas significativas e singulares que escolhemos viver, porque nós escolhemos viver certas vidas e não outras. Eu, por exemplo, escolhi ser filósofo em vez de ser agricultor, como meu pai é, né? Então, o primeiro problema é puramente teórico. Não há separação entre atos obrigatórios e superrogatórios. Tudo vira obrigatório. Então, você é obrigado a abrir mão dos seus luxos em favor de terceiros, você é obrigado a trabalhar a favor de terceiros, então abrir mão do seu tempo, você é obrigado a deixar de planejar uma vida que você gostaria de viver para planejar uma vida que vai ser mais útil para as outras pessoas, você é obrigado a tudo isso, e do ponto de vista da razoabilidade, parece ser irrazoável que a gente tenha esse monte de obrigações. E por que isso ocorre? Porque nós somos imparciais do ponto de vista utilitarista, ou seja, esse problema teórico vai surgir. Então, por fim, por fim, deixa eu ver. Tá, por fim, isso. Por fim, o problema dos de perto e os de longe. A gente chama isso de problema dos de perto e os de longe porque ele está ligado aos relacionamentos pessoais, mas sempre quando a gente fala relacionamentos pessoais, as pessoas já pensam em coisas como minha esposa, meu marido, minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha, mas relacionamentos pessoais é mais do que isso, né? São os colegas de trabalho, são os amigos da universidade, os amigos do boteco, né? Os relacionamentos pessoais são bem grandes, né? Um grupo bastante grande. Então, os de perto, obviamente, são as pessoas que nós estamos relacionadas pessoalmente e que a gente cultiva certo apreço, seja familiar ou fraternal. E mais do que isso, tem que ter o apreço, certo? Não importa você falar relacionamentos pessoais, meu pai, eu odeio ele, quando eu estou com ele eu só tenho dor, então é claro que eu ajudaria os de longe. Então essa pessoa é longe para você, não importa que ela é seu pai. Por quê? Porque você não tem nenhum apreço especial com ela, né? Na verdade, você tem um desapreço especial com essa pessoa. Então, essa pessoa é longe para você, mesmo que ela seja seu pai. Então, os de perto são todas as pessoas que nós temos um apreço. Então, o problema aqui é o seguinte: se a gente for estritamente imparcial, a gente pode deixar os de perto, aqueles que nós temos um apego emocional grande, de fora das nossas ações, ou até prejudicá-los em favor dos de longe, que são pessoas totalmente estranhas que você não tem apreço algum. Então, aqui eu criei um exemplo para a gente pensar isso. Então, imagine que você possui um filho pequeno, em torno de 4 a 5 anos, e dá a ele uma vida razoavelmente boa. Então, você consegue dar uma vida razoável para ele. Um teto, comida, roupa lavada e essas coisas todas. O menino vai à escola, uma boa escola, estuda e vive uma vida de criança saudável. Tem seu tempo para brincar, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, um dia, você está lá no seu trabalho e você recebe um aumento de salário substantivo, né? Ou seja, bastante, né? Vamos colocar aí 50% de aumento que você não esperava. Sei lá, você fez uma coisa muito boa para a empresa, o seu chefe gosta muito do seu trabalho, ou você está nesse trabalho há tanto tempo que merece ser recompensado. Só que, quando você recebe esse dinheiro, você sendo utilitarista, então imagine que você tem um filho pequeno e é utilitarista, você pensa em duas situações, em dois atos, né? Além de ser utilitarista, você é utilitarista de atos, né? Então você cogita, né? Então, bem, com esse dinheiro a mais, eu posso pagar um curso de inglês para o meu filho, que com 5 anos vai aprender uma língua que é extremamente importante no mundo, né? Ele vai conseguir abrir os horizontes dele, porque ele vai conseguir conversar e pegar informação de vários lugares diferentes, porque ele sabe inglês, e mais do que isso, como ele é uma criança que está sendo alfabetizada na língua portuguesa, ele vai ser alfabetizado também na língua inglesa. E isso quer dizer que ele vai aprender com muita facilidade, ou seja, não vai gerar quase nada de dor para a criança, né? Porque seria como se ele estivesse aprendendo a própria língua materna. Minha sobrinha, por exemplo, tem 4 anos
e estuda já inglês. E a menina vai ficar muito melhor do que o tio. Então, essa criança não vai sentir dor, ou seja, ela só vai ganhar. Vai ganhar agora, enquanto ela estuda, e vai ganhar no futuro, porque ela vai dominar uma língua que é extremamente importante. Bom, a segunda opção é que, se você doar essa quantia que você recebeu aos Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, né, eles vão empregar essa quantia de dinheiro para vacinar 1.000 crianças na África subsaariana. E a África subsaariana, não sei se vocês sabem, mas é um pedaço do continente africano, o pedaço mais pobre e miserável que existe. E essa vacina é contra o sarampo. Então, o sarampo é uma das doenças mais virulentas que nós conhecemos. Ela transmite muito fácil, muito rápido, e ela mata com requintes de crueldade, né? Então, o sarampo no Brasil ele foi erradicado em 2016 e voltou em 2019, por exemplo. Né? Por quê? Porque tem um movimento de idiotas anti-vacina. Né? E agora a gente está vivendo num mundo sem uma vacina e olha a zona que está. Desculpa, tá, gente? Descarregar assim. Então, bem, voltando ao exemplo, então você pode pegar esse dinheiro e pagar um curso de inglês para o seu filho, ou você pode pegar esse dinheiro e pagar 1.000 vacinas para crianças contra o sarampo que estão na África subsaariana, que de outro modo poderiam pegar sarampo e morrer. Então a pergunta é o que você deve fazer enquanto utilitarista. Bom, se você for esse observador imparcial e benevolente, obviamente você tem que escolher B, pois isso provavelmente vai gerar muito melhores consequências do que A, e de modo totalmente imparcial. Você não está puxando a sardinha para o seu filho. Mas a pergunta é: escolher B ao invés de A é plausível? Certo? Porque seu filho é o de perto. E essas pessoas, essas 1.000 crianças, são pessoas totalmente desconhecidas do outro lado do oceano. Então, o que você deve fazer, A ou B? Há quem argumente que B não é implausível, tá, gente? E que, sim, você deveria doar seu dinheiro para as 1.000 crianças na África subsaariana para elas tomarem vacina contra o sarampo, certo? Mas do ponto de vista do senso comum, A é muito mais plausível do que B, porque se espera que pais cuidem de seus filhos e dá uma educação adequada, que abra fronteiras para os seus filhos, faz parte da educação. Tudo bem? Então, é isso por hoje. Por hoje, os problemas. Agora, perguntas. Desculpa falar tão rápido. Agora, as perguntas. Vocês podem abrir o microfone e perguntar, ou vocês podem escrever no chat. Fiquem à vontade. Então, vamos lá, gente. Tem 14 pessoas aí. Alguém deve ter alguma dúvida. Vamos lá? Perguntas? Não se acanhe. Depois eu não vou responder no WhatsApp, hein? Tem que perguntar aqui para todo mundo compartilhar. Provavelmente tem muita gente com as mesmas dúvidas. Enquanto vocês pensam, por favor, o aluno que está com a administração Unicentro, qual é o seu nome para eu marcar aqui a presença? Por favor. Isso. Ok. Vamos lá. Perguntas, perguntas, aproveitem. Então, José Lucas, mas entendeu tudo? Não sobrou nenhuma dúvida? Por isso tem que ir anotando quando está lendo, para saber se sanou todas as dúvidas que você anotou. Né?
Estudar anotando é ótimo. Bom, nenhuma dúvida, então? Então, ok. Então, eu vou parar a gravação. A aula gravada terminou por aqui e a gente vai conversar sobre os próximos passos. Então, por gravação.